Olá, hoje eu estarei aqui falando sobre mais um absurdo, mais uma barbárie cometida pela Igreja Universal do Reino de Deus, representada pelos seus bispos e pastores, tá? E que deixaram marcas eternas em mais uma das milhões de pessoas vítimas dessa instituição. Antes, porém, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, com passagem durante 20 anos por essa instituição. E aqui nesse canal eu tenho relatado tudo que vi e tudo que vivi nos bastidores. Eu quero compartilhar com você de maneira a lhe ajudar a ter os seus olhos abertos para que você compreenda muitas coisas que até então você ainda estava em dúvida. Tá certo? Bom, eu tenho aqui hoje mais um relato gravíssimo e uma história um tanto quanto que triste, muito lamentável, que eu vou ler para vocês aqui agora. Mas eu recebo esses e-mails, essas denúncias, e eu me comprometi com as pessoas de ser a voz delas, tá? Elas não têm como expressar isso, às vezes para a sua defesa, ou muitas das vezes só para um desabafo, ou por querer pegar a sua própria experiência de vida e colocar como exemplo para que outros não venham passar o mesmo, mas elas não têm como ser ouvidas. E elas viram nesse canal, através de mim, uma oportunidade de o fazer. Então, aqui mais uma pessoa diz assim, olha, boa noite, fui esposa de pastor por 14 anos, lamentavelmente. Olha que ponto nós chegamos. Ela disse que foi esposa de pastor por 14 anos e ela lamenta por isso. Meu marido e eu saímos em 2010. Motivo? Uma mulher mandou um e-mail para o bispo Darlan Ávila, pois viu eu e meu marido bebendo um chopp. Fala sério, diz ela aqui. Hoje tenho 42 anos. Comecei a beber umas cervejas lá dentro. Recebia convites de algumas lideranças e era praticamente obrigatório a minha participação. Quando fomos retirados por esse motivo, meu marido chorou. Fiquei com muita pena dele, afinal, sempre foi um homem íntegro. O problema é que não fomos nem questionados sobre o meu tratamento que eu estava fazendo. Um tratamento pós-cirúrgico. Problema adquirido em uma das viagens de um estado para o outro, quando precisei pegar uma mala de 35 quilos sozinha. Meu marido não viajou comigo, somente eu e minha filha na época, com 8 anos de idade. E aí começou meu dilema na obra de Deus, ela coloca aqui. Meu marido abandonou a faculdade de Direito na UERJ para fazer a obra. Entramos em 1996 e saímos em 2010. De Curitiba para o Rio de Janeiro, iniciei minha via crucis. Dores insuportáveis, incapacitantes, fisioterapias, tratamentos sem sucesso, até ser submetida a uma cirurgia em São Paulo no ano de 2002. Após esta data, enfrentei o centro cirúrgico mais de 10 vezes. E no dia da nossa saída, no dia em que eles foram tirados, o fulano, eu não vou aqui mencionar o nome do bispo, ela menciona, mas eu não vou aqui mencionar o nome do bispo, tá certo? Mas eu tenho aqui o nome dele. E ela diz assim, o bispo fulano, e ela bota entre parênteses, desculpas, aquele, e ela o xinga. Vem me falar que eu e meu marido fomos vistos bebendo? Eu não estava com amante, estava com meu marido. União que dura até hoje, graças a Deus. Nem estava em orgias, como ele praticava na época.
Saiu do Rio porque estava pegando algumas esposas. Aquele sítio em Campo Grande, um pedacinho do inferno. Hipócrita, demagogo. Meu marido e eu estávamos arrasados, revoltados, enfrentando uma situação de desespero, porque como eu estava em tratamento, queriam que eu fosse para Brasília começar uma empresa da IURD. Acho que ela queria falar aqui igreja, mas não usou o termo empresa. Imagina só, eu com dores insuportáveis, ter que viajar, largar tudo, pegar peso. Afinal, as esposas são umas solitárias nas viagens. Minha história dentro da obra foi frustrante. Fico envergonhado em falar. Um pastor, que permanece até hoje, queria usar meu marido para nos aproximar da equipe da administração com o objetivo de querer algo comigo. Me envergonho. Uma pena que não guardei provas nem mensagens. Deletei tudo. Coisas que meu marido nem sabe, ocultei. O cara queria se relacionar comigo. E se eu desse mole, ela fala aqui. Fui prova viva de que existem alguns grupos que praticam o chamado swing de casais. Quase me divorciei. Meu marido começou a ter desejos de me ver com outro homem. Sinto muita vergonha. Isso perdurou por anos. Agora me pergunto, ela diz aqui, um lugar no qual eu fazia parte estava doente. Suportei toda essa pressão psicológica. Fiquei com depressão. Não suportava mais as reuniões na Catedral de Del Castilho. Me colocaram para trabalhar no escritório, ajudando nas ofertas. Um verdadeiro cativeiro de esposas. Fogueira Santa, então, nem se fala. E eu com dor, obrigada a estar lá. Ficamos na administração por anos. No altar foi pouco tempo. E na administração que meus olhos começaram a se abrir. Onde a decepção foi imensa. Enfim, não gosto de lembrar. Me faz mal. Dá náuseas. Hoje meu marido ainda frequenta a IURD de Alcântara. Eu não tenho mais fé para ir com ele. Graças a Deus, encontrei meu caminho. Estudei, me formei em professora e me realizo com meus alunos. Apesar de ganhar pouco, saímos com uma mão na frente e outra atrás. E doente. Onde está o amor ao próximo? Ela pergunta. A valorização do ser humano, ela pergunta. Saí com o objetivo de guardar minha fé e minha família. Que Deus possa lhe usar para algum propósito. Bem, isso aqui foi em um dia. Como eu não li no mesmo dia em que ela enviou essa mensagem e não respondi, então no dia seguinte ela me mandou uma segunda mensagem, dando continuidade ao seu relato. E ela diz, bom dia, continuo desde a madrugada assistindo aos vídeos. E cada revelação tenho ainda mais certeza de que fiz a escolha certa. Não tem sido fácil. Quando lembro do passado, tenho ainda mais certeza de que Deus tem coisas grandes na minha vida. Vale lembrar que, graças a Deus, hoje meu casamento está restaurado. Entrei na IURD com 14 anos, aos 16 fui levantada a obreira. Permaneci no átrio por 8 anos e no altar por 14. Então ela entrou na igreja com 14, foi levantada a obreira com 16, ficou 14 anos na obra como esposa de pastor e tem 8 anos que ela está fora da obra. Graças a Deus hoje sou uma pessoa consciente dos meus atos, livre e liberta desses enganos. Bebo sim, socialmente, em família e amigos, mas nada ultrapassa os limites daquilo que eu sei que é certo ou errado. Se fosse somente o fato de beber cerveja, conheci o pastor na época responsável pelo sítio de Campo Grande. Esse sítio aqui é um local de reunião de pastores lá no Rio de Janeiro, tá? Que pertence à Igreja Universal do Reino de Deus. E ela diz, um pedaço do inferno, onde aconteciam as orgias. A esposa dele era obrigada a fazer a limpeza durante o dia e encontrava as provas, camisinhas e coisas do tipo. Sei que não ganharei nada
com esse relato. O meu objetivo é somente um desabafo. Sofri anos com problemas no casamento. Errei, assumo. Até cheguei a trair meu marido, pois o mesmo desenvolveu um comportamento de ter desejos e fantasias de ver outro homem se relacionando comigo. Mas graças a Deus, hoje ele é outro homem. Estamos caminhando na nossa vida simples. Infelizmente, meu marido ainda frequenta a IURD. Fico meio triste, pois ele ainda tem fé e acredita em algumas coisas que houve. Eu tenho ódio do bispo fulano, que ela relata aqui o nome dele. Quando saímos, sofremos com a repulsa de alguns parentes. Pelo menos tínhamos nossa casa que largamos ao entrar na obra. No mais, hoje eu só queria ver o meu marido feliz e realizado profissionalmente. Abandonou a faculdade de Direito. Hoje está como motorista de ônibus. Quero ver a minha filha formada e realizada. Isso me basta. Ainda não vi. Vivo com dores diárias na minha coluna devido ao problema. Tento manter a autoestima, ser feliz e continuar a minha fé. Aí ela diz aqui: fui à Universal. Hoje sou o recomeço. Pode usar esta frase, ela diz. Cada vídeo assistido me aproxima ainda mais de Deus. O da Arca da Aliança, sobre o jejum. Tudo isso aqui no Rio, na minha época, também presenciei. Ficamos na época do Gerson Cardoso e do Clodomir. Pior época da minha vida. Cheguei a conhecer a esposa que o bispo fulano de tal se apaixonou. Fico aqui refletindo. Se eu, como esposa, me submetesse aos comportamentos e cedesse na época ao pastor que me importunava para se relacionar comigo, né? Ela diz aqui, eu fico imaginando se eu cedesse essa pressão. Tudo isso contribuiu para um total esfriamento na minha espiritualidade. A decepção e estrago foram imensas. Daí, na época, logo após a saída, eu pensei, agora vou tentar ser feliz. Passando uns meses, foi quando conheci uma pessoa, mesmo estando casada. Carente, acabei me apaixonando e me entregando. Natan, até me perdoa, mas uma vez foi o meu próprio marido que me levou até a casa dessa pessoa. Olha o tamanho do estrago causado, diz ela. Isso foi em 2011. Foi quando decidi pela separação. E foi quando ele se arrependeu e prova até hoje que está mudado. Porém, o estrago psicológico foi enorme. Por isso, hoje estou focado no meu trabalho, que me faz tão bem. Todos esses fatos nunca comentei com ninguém. Carreguei isso por ano. E o nome do pastor eu vou falar, que queria se relacionar comigo. O nome dele é... E ela fala o nome, mas eu vou preferir não relatar aqui nesse vídeo. Mas eu tenho comigo. Certo? Então, imagina o estrago. Isso aqui é uma ex-esposa. E que carrega marcas que ninguém conseguirá apagar dela. Carrega consigo traumas, raízes de amargura, ódio. Sabe por quê? Porque por causa da injustiça, por causa da forma desumana que eles tratam pastores. Veja aqui que se a pessoa não concordar, tá? Segundo aqui o relato dela, havia no Rio de Janeiro, então ali orgias, havia até swing entre casais. Para você que não sabe o que é swing, é uma salada de fruta. A esposa de um se relaciona com a esposa do outro e o marido da outra se relaciona com a esposa do outro. Que vergonha! Que vergonha! E a maior indignação dela aqui, sabe qual é? É que ela foi tirada da obra. E qual foi o motivo? Ela foi vista tomando um chope. Ora, aí talvez você diga do outro lado, mas uma pessoa que está no altar, então realmente ela foi passiva de uma punição, tanto ela quanto o marido, porque não deveriam estar fazendo isso. Ora, eu confesso aqui a vocês que quantas vezes
Eu fui obrigado a desligar pastores da obra, porque os mesmos foram vistos tomando cerveja, tomando chopp, como o caso dessa moça aqui, dessa esposa. Eu fiz isso por várias vezes, porque a instituição ensinava que era errado, e eu vivia lá dentro crendo que era errado. Então eu não fazia e também não comungava, não compartilhava, não aceitava que nenhum obreiro, pastor, esposa o fizesse, porque a ordem da igreja era tirar da obra, assim como essa esposa foi tirada, porque esse era o ensinamento do senhor Bispo Macedo, desde que eu entrei na igreja, e todos os pastores e esposas sabiam disso. Só que recentemente, ele veio em público numa reunião e disse: eu bebo cerveja porque essa é a minha fé. E se você não quiser, se você quiser beber, então vá na sua fé. Mas se beber, não dirija. E ele solta gargalhadas. Quer dizer, por que hoje ele chega abertamente e fala sobre isso? E fala dessa forma? Porque hoje a Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja estabelecida, porque hoje ela tem toda uma estrutura, porque hoje ela tem um poder econômico, político, e ele não precisa mais de você. E se saírem 10, 20, 100, alguns milhares, ele tem milhões. A igreja está estruturada, estabelecida, então ele não está nem aí. Então por isso que ele fala. Por isso que hoje ele fala que é a favor do aborto. Por isso que hoje ele fala sem censura, o que realmente ele sempre pensou e sempre praticou desde o início, quando ele fundou a igreja. Mas que ele escondia de você, obreiro, que ele escondia de você, pastor, que ele escondia de você, bispo, que ele escondeu de mim. E eu pergunto, é justo? Tantos pastores, assim como esse casal, foram arrancados da obra porque foram vistos tomando um chopp. E anos depois vem o Bispo Macedo e diz: eu bebo cerveja. Como não fica o coração de uma pessoa como essa, depois de tudo que ela passou aqui? Por isso que ela está cheia de ódio, cheia de mágoa, cheia de rancor. Por isso que ela, sabe, adoeceu psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, se esfriou e não consegue hoje nem ir para a igreja. Esses pastores e bispos são assassinos de pastores, assassinos de esposas, porque mataram a espiritualidade, mataram o sagrado, quebraram o sagrado, tá? Introduzindo o profano dentro da igreja, as heresias dentro da igreja, a deturpação da sã doutrina da palavra de Deus. É triste. É triste. Isso aqui que ela fala, dos estragos emocionais, psicológicos, eu vivi isso. Eu tive doenças psicossomáticas por causa do estresse, desgastei todos os meus dentes. Tá? Tive que fazer um tratamento que me custou R$47 mil. E na época, porque eu era um bispo, a igreja foi e pagou. Eu tenho recibos e mostro em um dos vídeos aí, pode procurar no meu canal que você vai ver. Eu mostro os recibos, foi a igreja que pagou. Mas isso por quê? Porque eu era bispo. Será que ela pagaria se fosse um pastor? E os pastores? Será que a igreja pagaria R$47 mil na época em que o salário mínimo era R$350? Ou melhor, menos ainda, porque 350 era em 2007, em 2004, 2005, quando eu fiz esse tratamento dentário, então custava muito, muito menos o salário mínimo. Então será que a igreja pagaria tudo para um pastor que está ali numa igrejinha, que arrecada poucas ofertas? Eu duvido. Eu duvido, pastor. Então, eu queria aqui manifestar o meu repúdio, senhor Bispo Edir Macedo. Hoje o senhor diz que bebe cerveja, mas o senhor um dia mandou arrancar vários pastores porque foram encontrados bebendo. Isso é triste, isso é lastimável. Tá? É lastimável. Eu queria aqui dizer a você, esposa, pastor, que está dentro desse sistema e que você não suporta mais conviver com essa opressão, conviver com essas cobranças diárias, conviver com essa doença no corpo e na alma. Não tenha medo.
Não tenha medo de se desvencilhar, de se libertar. Tá? Eu sei que é complicado, para mim foi, eu lhe entendo. Eu vivi, quem está falando é alguém que viveu, que passou por isso. Mas busque forças em Deus. E, independentemente do preço que você venha pagar, como o preço que eu paguei um alto preço, mas valeu a pena. Hoje, 9 anos depois de eu ter me desligado, valeu a pena. Eu não me arrependo por nenhum minuto, porque hoje eu tenho saúde, hoje eu sou feliz, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa que eu amo e que me ama. Nós não temos um casamento de conveniência. Hoje nós temos prosperidade. Não fomos vender limão na feira como eles falavam. E o interessante é que, às vezes eu ouço alguns comentários que dizem assim: o senhor não era nada antes de entrar na igreja. A igreja que ele fez ser o que o senhor é. Você está enganado. Você que me mandou essa mensagem está redondamente enganado. Sabe por quê? Porque quando eu entrei na igreja, no ano de 1998, eu tinha uma carreira brilhante para seguir na Marinha. Eu fui o primeiro colocado e o único de 239 marinheiros que tinha o meu engajamento garantido, o único para seguir carreira. E hoje eu estaria com 25 anos de Marinha. Daqui a mais 5 anos eu estaria me aposentando como um oficial e com um salário aí considerado alto para os padrões, uma aposentadoria considerada alto para os padrões. Tá certo? Então eu não era um qualquer quando eu entrei na igreja. Então eu tinha uma família quando eu entrei na igreja. Eu tinha perspectiva de um futuro promissor quando eu entrei na igreja. Tá certo? Ora, e quando eu saí da igreja? Quando eu saí da igreja, eu não tinha família, não tinha casamento. Eu não tinha família porque a igreja lhe distancia dos seus familiares. Porque tudo é igreja, 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 igreja. Você não liga para a família, para parentes. Certo? Então, sair com a mão na frente e outra atrás, como ela também saiu, como todos saem, para recomeçar do 0 aos 35 anos de idade. Tá certo? E vou relatar em breve, tá? Em um dos vídeos, como eu vivi aqui fora, como é que eu fiz para dar a volta por cima, tá bom? E ajudar você que está aí do outro lado precisando saber uma direção, um rumo, um tino, um norte, certo? Enfim, então, é diferente do que você comentou e me enviou o seu comentário. Completamente diferente. Bem, então está aqui mais uma denúncia, mais um absurdo, tá certo? E continue me enviando, sim, porque eu estarei sendo voz aqui para você, tá certo? Aqui, nós vemos nesse vídeo aqui que ela relata também que o bispo que tirou ela, quer dizer, também foi acusado de ter caso com outras esposas. E aí sabe o que eles fazem? Se você perguntar, esse bispo está onde? Está na obra como bispo, está na Igreja Universal do Reino de Deus como bispo. Colocaram ele lá no canto por um período, até a poeira baixar, porque ele era amigo do bispo líder do Estado. Não é, senhor Clodomir Santos? O senhor Clodomir Santos, o líder do Estado, muito amigo desse bispo, o protegeu, colocou numa redonda, não, aqui ninguém toca, deixou passar uns anos, ele sumido, ninguém sabia onde ele estava, certo? E depois ele volta para ativa. E aí vocês querem dar uma de moralistas, vocês querem ser exemplos para quem? Para quem? Bem, eu queria pedir a você que, primeiro, obrigado por estar compartilhando os meus vídeos, por estar assistindo os vídeos do meu canal, curtindo, por ter se inscrito no meu canal, tá bom? Eu queria pedir a você que quer colaborar para que outras pessoas também sejam ajudadas e orientadas. E para que você quer ser um canal de bênçãos para outras pessoas, um canal de luz para outras pessoas, compartilhe esse vídeo com alguém, tá certo? Deus vai te recompensar, tá bom? Caso você queira ter acesso a outros vídeos, clica aqui embaixo, que haverá um link aí, tá bom? Na descrição. Forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.